Olá, meus amigos, minhas amigas. O meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista e eu estou aqui para conversar com vocês sobre um aspecto positivo que as pandemias e as epidemias podem trazer para a nossa sociedade. Muito embora, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, nós muitas vezes só consigamos enxergar a dor, a tragédia, o desespero, o medo e a insegurança. Nós sabemos ao longo da história da humanidade que as pandemias e as epidemias trouxeram grandes benefícios para o bem-estar da nossa sociedade, para o bem-estar da humanidade. É a primeira vez que nós, da nossa geração, estamos enfrentando uma pandemia dessa proporção. Mas a verdade é que a humanidade está repleta de situações semelhantes. A história da humanidade foi construída baseada em guerras e em pandemias e epidemias. Esses agentes microbiológicos, como vírus e bactérias, eles são velhos conhecidos da nossa sociedade. Nós temos registros, inclusive fósseis, de evidências de epidemias que aconteceram na antiguidade, afetando a sociedade daquela época e trazendo consequências para os seus moradores e também para os nossos tempos atuais. Alguns exemplos breves que eu citarei agora para nós podermos analisar a nossa situação atual. Será que a pandemia de Covid-19 trará algum benefício? A humanidade sairá mais reforçada, mais fortalecida dessa situação toda, apesar dos momentos de dor, das perdas de parentes queridos, de seres amados, do convívio social dificultado? É isso que nós vamos tentar discutir nesses próximos minutos a partir de agora. Então eu trago para vocês as informações de que, por exemplo, a peste negra foi uma doença muito grave que acometeu a humanidade por mais de 500 anos. Veja que nós estamos com um ano praticamente de pandemia de Covid-19 e a peste negra afetou a humanidade por quase 500 anos. Ela trouxe grandes benefícios, como por exemplo, foi nessa época que suspeitou-se que as doenças eram transmissíveis de uma pessoa para outra. Hoje parece que isso é uma coisa banal e superficial, mas imaginem que naquela época nem os micro-organismos eram conhecidos ainda. Foi Louis Pasteur que descobriu a teoria dos micro-organismos no século XIX. Então, naquela época, as pessoas nem sabiam de vírus e bactérias. Então, foi baseado na pandemia de peste negra que essa ideia surgiu. Também foi nessa época que surgiu a ideia dos equipamentos de proteção individual. As pessoas perceberam que se elas usassem algumas vestimentas especiais, elas não adquiriam aquela infecção, aquela doença. E esse conceito progrediu sucessivamente até os dias de hoje. Também nessa época que surgiu a ideia de se isolar as pessoas acometidas para que elas não transmitissem para as outras pessoas. Chamavam-se lazaretos esses locais. Então veja que esse conhecimento ele foi útil para gerações futuras e para as epidemias futuras. Pode parecer muito básico, mas é um conhecimento muito importante. A epidemia de cólera, por exemplo, do século XIX, que assolou a Europa, ela trouxe a ideia de que o saneamento básico era fundamental, porque descobriu-se que a cólera é uma doença transmitida por água, de veiculação hídrica. Então, o saneamento básico e o tratamento da água, oferecendo às pessoas água de qualidade, passou a ser fundamental. Além disso, essa epidemia de cólera permitiu o desenvolvimento do método epidemiológico de investigar os surtos, que nós usamos até hoje. Descobrir quem foi o caso zero, o paciente zero, a maneira de transmissão, as suspeitas de qual doença é. Tudo isso surgiu no século XIX. E o que dizer então da varíola, uma doença deformante, incapacitante, a única doença que a humanidade conseguiu erradicar até hoje através das vacinas, que também assolou a nossa sociedade por vários e vários séculos? Essa doença trouxe duas informações importantes. Primeira, o fato de que as pessoas só pegam as doenças uma única vez, porque elas desenvolvem imunidade. Na verdade, não se sabia isso à época, que era pelo desenvolvimento da imunidade, mas observou-se que as pessoas só pegavam a doença uma única vez. E foi nessa época que um médico muito observador resolveu injetar na pele de uma criança uma substância recolhida do pus
de portadoras de varíola bovina, que era uma doença muito parecida com a varíola selvagem. Ele observou que as pessoas que tinham varíola bovina não desenvolviam a varíola selvagem. Então ele aspirou o pus das mãos de uma paciente que tinha varíola bovina e injetou numa criança. E essa criança depois foi exposta ao vírus da varíola selvagem e não adquiriu a doença. Surge aí então os primórdios da vacinação, uma das maiores conquistas da humanidade. Hoje nós sabemos que as vacinas salvam milhões e milhões de vidas ao longo dos anos. Então vejam como foi muito proveitoso para a humanidade o estudo da varíola, mesmo que naquela época ela trouxesse dor e sofrimento às pessoas. As gerações futuras se beneficiaram disso tudo. E nós agora estamos então enfrentando essa pandemia de Covid-19. Nós podemos ficar otimistas? Nós podemos ficar esperançosos? A humanidade sairá dessa situação com novos conhecimentos, com novas conquistas? Nós acreditamos que sim. E quais seriam essas grandes conquistas que a humanidade pode ter com a pandemia de Covid-19? Primeiro, que teve um grande impulso ao estudo dos vírus respiratórios. Nós hoje conhecemos melhor sobre como eles agridem os nossos pulmões, a nossa corrente sanguínea, de que maneira eles causam inflamação no nosso corpo, e também temos informações a respeito de tratamento. Hoje, por exemplo, nós sabemos que a fisioterapia respiratória específica para os portadores deste vírus evoluiu e progrediu. Houve grandes conquistas de conhecimento, ventila-se melhor os pacientes no aparelho de ventilação mecânica. Isso só considerando os ganhos da fisioterapia. Nós também temos o advento de novas drogas antivirais que estão sendo experimentadas e que talvez possam até não funcionar contra a Covid-19, mas talvez possam ser úteis contra outros vírus e outros agentes microbiológicos que possam afetar a nossa sociedade. Novas tecnologias de vacina estão sendo estudadas e pesquisadas a fundo, trazendo novidade nesse campo. A vacina, que é tão importante, deve chegar com força e trazer o conhecimento suficiente agregado para desenvolver vacinas contra outras doenças contra as quais nós também não temos vacina. Novos equipamentos de proteção individual estão sendo desenvolvidos porque nós sofremos com a escassez e com a pouca durabilidade das máscaras, dos aventais e das luvas. Então, novas máscaras mais duradouras, mais eficazes nos seus mecanismos de filtragem respiratória, novos aparelhos de ventilação mecânica, novos aventais, novas luvas, materiais reesterilizáveis, reutilizáveis, serão todos muito bem-vindos para a prática médica. Também nós podemos ter uma nova construção de estruturas hospitalares mais adequadas, melhor adaptadas à diminuição da transmissão de patógenos entre um leito e outro, entre um ambiente e outro. E além disso, nós também podemos ter ganhos até na economia. Novos modelos econômicos podem surgir para ajudar a humanidade a enfrentar tempos difíceis sem que as pessoas precisem passar por momentos de dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, sofrimento material. Então veja que as gerações futuras vão se beneficiar de tudo que está sendo pesquisado e aprendido hoje em dia. É com muita esperança que nós devemos olhar para essas situações. Nós sabemos que é muito difícil ficar em casa, as pessoas sentem solidão, angústia e medo, mas que nós busquemos olhar o copo meio cheio, o olhar cheio de esperança de que a ciência progride e que ela contribui para a construção do bem-estar da nossa sociedade. Busquemos as leituras edificantes, ler coisas novas, coisas que nos motivem. Busquemos fazer atividades novas, aprender um instrumento musical, fazer atividade física, aprender uma nova língua, um novo idioma e, sobretudo, não nos esqueçamos de olhar para o lado e enxergar no próximo o espelho de nós mesmos. Busquemos ajudar aquelas pessoas que acreditem estão em situações mais difíceis do que a nossa própria situação, que estão precisando de mais ajuda do que nós mesmos estamos precisando de ajuda. Vamos construir um mundo solidário e acreditar que a ciência, que os pesquisadores trarão grandes benefícios para a nossa sociedade. Eu agradeço a oportunidade de participar com vocês e desejo a todos uma ótima Maratona Fest.
das Casas André Luiz. Um grande abraço a todos, fé e esperança.